Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nova etapa do Lê com a Gente. É com grande prazer e alegria que, então, oficialmente abrimos o primeiro episódio da leitura guiada da obra Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu me chamo Lisiane Pesce, para quem está chegando aqui pela primeira vez nesse projeto maravilhoso, e sempre tenho na minha companhia, na nossa companhia, a Débora, uma amiga muito querida, que segue com a gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Lizzy? Animada para mais uma obra, rever, né? Porque esses encontros a gente passa por livros que eu e a Lizzy a gente já leu, então a gente retoma isso e compartilha, né? Perfeito. E é um transbordo, né, Débora, que a gente acaba fazendo quando nós retomamos a leitura de obras que foram tão significativas e são, né, alicerces fundamentais na nossa jornada, no nosso crescimento e desenvolvimento. E esse desejo, ele vem muito do coração, assim como o que a Brené Brown nos mostra nessa obra faz. Transbordar através do coração. Nós viemos, então, de uma longa jornada através do Joe Dispenza e agora mergulhamos na Brené Brown. Então, vamos começar. Quem tiver a obra, pode pegar. Quem não tiver, tá tudo certo. É só acompanhar aqui, porque o livro ele vai ser lido na íntegra. Aproveita, já se inscreve nesse canal, deixa o teu like e deixa também os teus comentários, para que a gente possa entrar nessa comunicação profunda. Aproveitando para dizer que nós também fazemos alguns comentários ao longo dessa jornada. Então, vamos lá, vamos mergulhar. Vamos começar, eu e a Débora escolhemos da gente começar por essa parte interna aqui, né? E ler um pouquinho essa parte para vocês, porque é importante. Para falar um pouquinho da Brené. Brené ousou tocar em assuntos que costumam ser evitados por causarem grande desconforto. Sua palestra a respeito de vulnerabilidade, medo, vergonha e imperfeição já teve mais de 45 milhões de visualizações. Conheça alguma de suas ideias. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos perfeitos para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso precioso tempo e viramos as costas para os nossos talentos. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa o perfeccionismo em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, ela começará a murchar. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo. E lá no final do livro diz: isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio, de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Precisamos da mão para nos levantar quando cairmos. E se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tombos. A maioria de nós sabe prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Quantas coisas vêm à mente da gente quando nós fazemos essa pequena leitura, né? Quantos pensamentos passam pela nossa mente em relação a isso tudo, né? Essas reflexões que foram feitas.
Vamos começar ali pela página 9, agora a leitura da obra. A página 9 fala do prólogo. O que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o trunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Trecho do discurso Cidadania em uma República, ou O Homem na Arena, proferido por Sorbonne, por Theodore Roosevelt, em 23 de abril de 1910. As palavras do ex-presidente americano ecoam tudo o que aprendi em mais de uma década de pesquisas sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza, e a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso, a vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance da nossa coragem e a clareza do nosso propósito. Por outro lado, o nível em que nos protegemos, de ficar vulneráveis, é uma medida de nosso medo e do nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entregar o jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. E antes da gente continuar, eu quero dizer que vocês percebam o quanto de tropeços eu dei na minha leitura desde o momento que eu comecei. E confesso que por algumas vezes eu pensei, vamos parar de gravar? Vamos começar de novo para fazer perfeito? E aí, em todos os momentos que me passou isso pela cabeça, eu disse, não, tu estás na coragem de ser imperfeito. Então é sobre isso. Não somos perfeitos, mas estamos aqui na arena da vida. E seguimos. E peço para ti, Débora, que siga um pouquinho mais na nossa leitura. Perfeito, Lise. E essa obra vai ser isso, né? A gente vai acessando as coisas que a gente a vida inteira ficou ali, não, eu preciso ser melhor, ou fulano é melhor, né? E vai se julgando, se punindo, e até que a gente percebe a desnecessidade disso, né? E o quanto é enriquecedor a gente acolher essas imperfeições e aprender com elas, né? Então vamos lá. Então a gente entra agora na introdução.
Minhas aventuras na arena da vida. Passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Tenho aversão a incertezas e a exposições emocionais. Na época do colégio, quando a maioria de nós passa a lutar com a vulnerabilidade, comecei a desenvolver e afiar o meu arsenal de defesa contra a emoção incômoda. Por muito tempo tentei de tudo, desde ser a garota perfeitinha até me tornar a poeta exótica, a ativista indignada, a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada. À primeira vista, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, se não previsíveis, mas elas eram mais do que isso para mim. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que me impediam de me tornar excessivamente comprometida e vulnerável. Cada tática era construída sobre a mesma premissa: manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Apesar do meu medo da vulnerabilidade, sei que herdei um coração amoroso e um caráter solidário. Então, perto de completar 30 anos, deixei um cargo de gerência na gigante das telecomunicações, a TIT, arranjei um emprego de garçonete e voltei à faculdade para me formar como assistente social. Assim como muitas pessoas que se interessam pelo serviço social, eu gostava da ideia de consertar gente e sistemas. Foi só quando já havia terminado o bacharelado e cursava o mestrado que percebi que o serviço social não tinha a ver com consertar. Em vez disso, trata-se de contextualizar e apoiar. Sua missão é mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Enquanto eu lutava para descobrir uma carreira no campo da assistência social, poderia realmente dar certo para mim, fui fulminada pela afirmação de um dos meus orientadores: se você não consegue medir, não existe. Ele explicava que, diferentemente de outras matérias do curso, pesquisa tem tudo a ver com previsão e controle. Fiquei impressionada. Você quer dizer que, em vez de apoiar e acolher, eu deveria dedicar a minha carreira à previsão e ao controle? Naquele instante, eu descobri a minha vocação. Hoje, eu posso dizer que sou uma pesquisadora de dados qualitativos, ou seja, uma contadora de histórias. A maior certeza que eu trouxe da minha formação em serviço social é esta: estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Fomos concebidos para nos conectar uns aos outros. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida, e sem ele sofremos. Por isso, decidi desenvolver uma pesquisa que explicasse a anatomia do vínculo humano, das relações e das conexões entre as pessoas. Quando os participantes da minha pesquisa eram solicitados a compartilhar seus relacionamentos e suas experiências de vínculos mais importantes, sempre me falavam de decepções, traições e humilhações, do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para definir as coisas pelo que elas não são, sobretudo quando se trata de experiências emocionais. Esse fato realmente chamou a minha atenção. Tanto, um pouco por acaso, eu passei a pesquisar os sentimentos de vergonha e empatia, e levei 6 anos desenvolvendo uma teoria que explica o que é a vergonha, como funciona e o que fazer para combater a crença de que não somos bons o bastante e de que não somos dignos de amor e de relacionamentos. Em 2006, descobri que, além de compreender esse sentimento, comecei a querer investigar o outro lado da moeda. O que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor, o que eu chamo de pessoas plenas. No meu livro A Arte da Imperfeição, defino os 10 sinais de uma vida abundante, que indicam o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Quer ler a lista, amiga? Pode ser, vamos lá. Uma pessoa plena. 1. Cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. 2. Cultiva a autocompaixão, se liberta do perfeccionismo. 3. Cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. 4. Cultiva a gratidão e alegria,
se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. 5. Cultiva intuição e fé, se liberta da necessidade de certezas. 6. Cultiva a criatividade, se liberta da comparação. 7. Cultiva o lazer e o descanso, se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. 8. Cultiva a calma e a tranquilidade, se liberta da ansiedade como estilo de vida. 9. Cultiva tarefas relevantes, se liberta de dúvidas e suposições. 10. Cultiva risadas, música e dança, se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Olha que sensacional essa lista, né? Essa lista aqui é interessante a gente passar ela para um papel e deixar sempre ela do ladinho, assim, ó, para a gente correr os olhos todos os dias. Naquele livro, escrevi detalhadamente sobre o que significa ser uma pessoa plena e sobre o despertar espiritual que advém dessa descoberta. Agora, pretendo compartilhar a definição de uma vida plena e apresentar os 5 temas mais importantes que surgiram na coleta de dados e me levaram às revelações que apresento nessa obra. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Vou ler de novo essa frase, preste atenção. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. E ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. A definição de vulnerabilidade se baseia nos seguintes ideais fundamentais. 1. O amor e a aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar vínculos com os outros. Isso é o que dá sentido e significado à nossa vida. A ausência do amor, de aceitação e de contato sempre leva ao sofrimento. 2. Se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em 2 grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e de aceitação e aqueles que lutam para conquistar isso, apenas uma variável os separaria. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente acreditam que são dignos disso. Eles não têm vidas melhores ou mais fáceis, não têm problemas menores e não passaram por menos traumas, falências ou separações. No meio de todas essas lutas, eles desenvolveram práticas que os tornaram capazes de se agarrar à crença de que são dignos de amor, de aceitação e até mesmo de alegria. 3. A recuperação principal de indivíduos plenos a preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo humano. 4. As pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Na verdade, a disposição para estar vulnerável foi o único traço claramente compartilhado por todas as mulheres e homens que eu descreveria como plenos. Eles atribuem todas as suas conquistas, desde o seu sucesso profissional até o casamento e os momentos felizes como pais, à capacidade que têm de se tornarem vulneráveis. Desde o início das minhas pesquisas, abraçar a vulnerabilidade surgiu como uma temática importante.
A relação entre essa e as outras emoções que estudei ficou clara para mim. Nos livros anteriores, eu havia presumido que as relações entre vulnerabilidade e conceitos diferentes, como vergonha, aceitação e autovalorização, fossem coincidências. Só depois de 12 anos investigando cada vez mais fundo essa questão, compreendi o papel que a vulnerabilidade desempenha em nossa vida. Ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Bom, já fechamos aqui um bom ciclo dessa primeira parte. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, quero dizer que nós costumamos, mesmo que pare no meio do capítulo, né, no meio do raciocínio, nós seguimos no próximo episódio, porque procuramos fazer essas leituras em pequenas porções, em pequenas drages aí, sendo entregues para que fique leve e fácil para vocês acompanharem com a gente. Então, é isso, Débora, também se quiser te despedir ou falar alguma coisa. Só para se prepararem, né, porque a gente vai acessar coisinhas que às vezes são um pouquinho incômodas, mas que são muito válidas. E, enfim, e acena aí o canal, segue, já começa a compartilhar e dar as suas opiniões, né, como que vocês estão se sentindo para iniciar essa obra. É isso aí. Nos vemos, então, no episódio 2, logo mais. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.